Olá, prezados pais e responsáveis. Para quem não me conhece, eu sou Solange, eu sou coordenadora pedagógica aqui da unidade do Centro Educacional Bom Samaritano, da unidade 5, do Paulistano e do Brasilândia. Eu venho aqui hoje dar alguns recados importantes para vocês. Esses recados foram falados na nossa última reunião de pais, que aconteceu no dia 3, e eu venho aqui falar para vocês também, para aqueles pais que não tiveram oportunidade de estar na reunião, mas quero ressaltar da importância de estar presente nesses momentos, Porque são nesses momentos que nós estamos passando as informações referentes ao seu filho, à sua criança e também estreitando a parceria entre escola e família. Bom, nessa última reunião, nós comentamos com quem esteve presente sobre algumas mudanças que nós teremos agora no segundo semestre. Vocês sabem que atualmente as crianças da fase fazem um período de escolarização, de pedagógico. Então, elas têm meio período de escolarização junto com as professoras e o outro período elas ficam com as educadoras, com atividades mais lúdicas, recreativas. Atualmente, esses períodos eram feitos em caráter de contraturno. Então, as crianças, geralmente das turmas A, da fase 1A e fase 2A, tinham esse período com a professora no período da manhã. E as crianças das turmas de fase 1B e fase 2B tinham esse período no período da tarde. Mas agora, nós vamos precisar realizar uma mudança e eu vou falar para vocês por quê. Esse período com a professora, ele obedece uma matriz curricular, que é regida e orientada através da Secretaria Municipal de Educação. Nós seguimos um cronograma da secretaria e nele consta que a criança precisa ter no mínimo 4 horas de escolarização com a professora. Sendo assim, nós tínhamos algumas situações em que estavam dificultando a criança ter essas 4 horas seguidas de atividade pedagógica. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Aquelas crianças que precisam ir embora de van. As crianças saíam entre 3h30 e 15 para as 4. Aquelas crianças que precisavam sair mais cedo por conta de alguma atividade extra, como natação, ginástica, futebol. Sendo assim, eles precisavam sair mais cedo e muitas vezes perdiam atividades da parte de escolarização pedagógica. Isso não pode acontecer, porque o ensino é obrigatório e eles precisam ter matriz curricular cheia, Então, precisa ter essas 4 horas seguidas de atividade. Além disso, em momentos de reuniões pedagógicas, conselhos, a gente percebeu que as crianças que têm a aula de manhã, elas têm um rendimento e um desenvolvimento melhor do que aquelas que tinham à tarde, Que a disposição já é outra, a criança já teve atividade de manhã, então já está mais cansada. Com isso, o rendimento dela não era da mesma forma que aquelas que tinham logo de manhã, Diante dessas evidências, do rendimento, de situações como as que eu citei, o Samaritano, em todas as unidades, resolveu que nós faríamos o pedagógico em todas as salas somente no período da manhã. E para que isso aconteça, nós precisamos mudar um pouquinho o nosso quadro de colaboradores, porque as crianças precisam ter a parte pedagógica com as funcionárias que são professoras. Esse registro e essa função de professora mudam um pouquinho da função de educadora, Elas precisam, o sindicato é diferente, a carga horária é diferente, o registro é diferente. Então, em linhas gerais, nós precisamos contratar mais duas professoras. E aí, obedecendo uma política interna do Samaritano, nós realizamos um processo seletivo para a promoção de profissionais que já estão na instituição. Nesse processo seletivo, 2 de nossas educadoras passaram para o cargo de professora, sendo elas na fase 1 a Gislane e na fase 2 a Maiele.
As duas profissionais já ficavam com as turminhas, então a partir de agora, no segundo semestre, elas passam de educadora para professora e todas as professoras passarão a cumprir uma carga horária de 4 horas e 24, ou seja, elas estarão com as crianças no período da manhã, né, e depois à tarde elas não estarão em nossa instituição mais, né, muitas delas vão estar trabalhando, inclusive, em outras instituições como professora também. Mas o que eu quero falar com vocês que com a promoção da Maiele e da Gislaine, nós também tivemos 2 cargos de educador aberto. E com isso, nós tivemos a entrada de 2 profissionais. Na fase 1, quem chegou para trabalhar com a gente é a educadora Flávia. Vou colocar uma fotinha dela para vocês conhecê-la, mas vocês terão a oportunidade de conhecê-la também no dia a dia, né, na instituição. E quem está conosco na fase 2 é a educadora Camila. A educadora Camila já está conosco há algum tempo na unidade. Ela fazia parte da turma aqui de colaboradoras da creche, já trabalhou no maternal, já trabalhou no berçário e a partir de agora estará na fase 2. Também vou colocar a fotinha dela aqui para vocês conhecerem, tá? Mas essas foram as mudanças referente ao quadro e o período de aprendizagem, de escolarização das crianças, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, né? Ligar ou mandar recadinho via agenda, que eu estarei sanando todas as dúvidas de vocês, certo? Eu quero aproveitar também para dar outros recadinhos com relação aos horários, que com essa mudança, as crianças tendo o pedagógico no período da manhã, nós conseguiremos flexibilizar um pouco o horário da saída. Então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 7, o período da saída das crianças será das 4 às 5:30 da tarde. Nós inicialmente deixaremos o portão fechado às 4 horas, porque o fluxo é menor, né, até por medida de segurança, mas isso também, à medida que a gente for vendo como que vai ser o fluxo, a gente pode reavaliar, às vezes abrir o portão, mas se você, de repente, chegar às 4 horas para buscar o seu filho ou a sua criança, você pode tocar o interfone que nós iremos liberar, tá? E sem a assinatura do caderno que a gente fazia até então. Isso após as 4 horas, das 4 às 5:30 da tarde, certo? O horário de entrada de todas as crianças permanece das 6:30 às 7 horas e já peço também para que vocês se atentem a esse horário para que não se atrasem. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a frequência das crianças. Como eu já disse, o período da fase, né, fase 1 e fase 2, a escolarização ela é obrigatória. Então, as crianças não podem faltar. Só pode ter faltas em motivos de doença e com a justificativa que é o atestado médico. Quando a criança falta sem justificativa, a gente precisa prestar contas para a Secretaria Municipal de Educação e para os órgãos responsáveis, como o Conselho Tutelar. Então, a criança na fase, ela pode faltar até 5 vezes no mês sem justificativa de atestado médico. E chegando nessa quantidade, que é o limite, a gente também preenche uma documentação, o pai ou responsável assina esse documento e em caso de recorrência de assinatura desse documento, ela poderá ter que esclarecer essas faltas para os órgãos competentes. Então, eu peço que vocês tenham consciência, sempre que faltar, levar a criança ao médico, né? Para que a gente não tenha situações nesse sentido, certo? Vou aproveitar e dizer que criança doente não pode frequentar a creche. Então, se a criança estiver com qualquer sintoma, ultimamente nós estamos tendo casos de conjuntivite. Então, a criança acordou com o olhinho mais irritado, avermelhado, levem ao médico, porque essas doenças, esses vírus passam rapidamente. Então, se uma criança estiver, ela passa para outra que não estava e esse ciclo, né, é repetido e isso causa situação ruim tanto para as crianças, né, que sofrem com as doenças, quanto para toda a escola, a comunidade escolar e para os pais, né, que ninguém quer ter uma criança doente, tem que
ter custo de medicação, então vou pedir a colaboração e a consciência de vocês nesse sentido, tá? Eu gostaria de dar um outro recadinho, esse é a respeito da cerimônia de entrega de certificados, que é referente à fase 2. Todo ano, no final do ano, as crianças encerram um ciclo na nossa unidade e a gente geralmente faz uma cerimônia. Nesse ano, a cerimônia vai acontecer no dia 7 de dezembro, nós iremos informá-los mais detalhes mais para frente, mas agora no dia 10, na quinta-feira, nós já iniciaremos esses compromissos e o pessoal da empresa de foto vai estar conosco na unidade para tirar fotos das crianças, para fazer o certificado, para fazer o álbum. Esse álbum, ele não é obrigatório, vocês não são obrigados a comprar, a empresa vem, tira as fotos, faz um ensaio das crianças e depois eles vão até a casa de vocês oferecer esse material. Nós da instituição, nós não temos acesso a valores nem a contratos, isso é feito diretamente da empresa com vocês, tá? Mas nós iremos enviar um bilhete para que vocês autorizem a empresa a tirar a foto das crianças, coloquem os dados direitinho, preencham e na quinta-feira vocês já enviem as crianças de manhã com a camiseta de uniforme e calça jeans, tá? Se a criança não tiver o uniforme do Samaritano, vocês podem enviar de camiseta branca e, se possível, nós iremos emprestar uma camiseta só para a criança tirar foto, para ficar todo mundo igualzinho, tá? Não se preocupe de comprar, se caso vocês não tenham condição nesse momento, tá bom? Então, as fotos vão acontecer agora na quinta-feira e os próximos acontecimentos eu vou informando a vocês, tá certo? Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição, nós todos da secretaria, e vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Então, por hora, eu agradeço a vocês sempre pela colaboração, pela parceria conosco e até mais. Tchau, tchau!